Prezados, vamos retomar a nossa sessão do dia 25 de março de 2021, do turno da manhã, turma 3401, primeira turma ordinária, quarta Câmara, terceira sessão. Nós iremos retomar esse julgamento, essa sessão, com o julgamento do item 183 da pauta, de minha relatoria. O processo já está na pasta. O processo, ele é bem simples, tá? Foi uma matéria que nós já julgamos nessa reunião de março, e então eu vou suprimir a leitura do relatório. Caso surja alguma dúvida fática, a gente pode retomar. Então, indo diretamente para o voto, o recurso é tempestivo, preenche as demais condições de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento. Alega o recorrente a impossibilidade do lançamento de multa de ofício em decorrência do artigo 63, parágrafo 1º da Lei 9.430, pois na data da prática do fato gerador, desembaraço aduaneiro, estaria abarcado pela ordem de suspensão da exigibilidade do tributo. Além disso, afirma que, abro aspas, as mudanças fáticas para a cassação da decisão liminar somente interessariam a aplicação de multa de mora, posto que o imposto voltaria a se tornar exigível e, desta forma, não tendo efetuado o pagamento após 30 dias da decisão que considerou devido o tributo. Fecho aspas. O referido dispositivo legal positiva a seguinte regra. Faça a transcrição, né? É o que trata da Constituição de Crédito Tributário para prevenir decadência. O parágrafo 1º diz que o que está disposto nesse artigo é apenas no caso em que a suspensão da exigibilidade tenha ocorrido antes de qualquer procedimento de ofício. O parágrafo 2º diz que a interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a incidência da multa de mora desde a concessão da medida judicial até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição. O presente recurso é apresentado contra a decisão da DRJ, que julgou improcedente a impugnação com base nos seguintes fundamentos. Faço a transcrição. Não há reparos a fazer na decisão da DRJ. Com efeito, existe norma tributária específica sobre a hipótese dos autos, já citada, que expressamente dispõe que a interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a incidência de multa, desde a concessão da medida até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial considerada devido o tributo. Como bem destacado no acórdão da DRJ, a sentença que considerou devido o IPI data de 12 de agosto de 2015. Logo, o contribuinte tinha 30 dias a contar desta data para pagar o débito. Não tendo assim procedido, a autoridade fazendária lavrou auto de infração em 15 de abril de 2016, com a incidência da multa de ofício. O STJ possui jurisprudência consolidada nesta matéria, conforme os seguintes precedentes. Faço a transcrição. Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso. Esclarecimentos ou dúvidas? Alguém diverge? Acordam os membros do colegiado por unanimidade de voto em negar provimento ao recurso. Próximo item da pauta, retornaremos para o item 178, CAF Transportes, relatoria do Dr. Luiz Felipe Resch. Vou botar na pasta. Não, tá. Vai botar, né? Não, vou botar ainda. Tá. Eu entendi, tá na pasta. Não, vou botar. Pronto, já está lá. Deixa eu ver aqui. Esse acho que não tem nulidade. Esse não tem nulidade, não. Então vamos em frente. Vou pular, presidente, o relatório.
e a gente, se tiver dúvida, volta, ok? Perfeito. Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de sorte que dele se pode tomar conhecimento. A recorrente defende sua peça recursal, ausência de razoabilidade, proporcionalidade da multi-aplicada. Quanto a tais alegações, sabe a empresa que tais argumentos são dirigidos ao legislador e não cabe ao aplicador da lei, ou seja, violação expressiva de razoabilidade, proporcionalidade, não pode administrativamente dar ensejo para afastar a multa legalmente prevista. Esse conselho não é competente para se pronunciar sobre proporcionalidade. Trago a súmula CARF número 2 aí que eu transcrevo. Questão que chega à apreciação dessa colenda da turma: aplicação de penalidade pecuniária pelo artigo 107.4e, 3766, da obrigação de prestar informações sobre veículo, carga transportada. Informações prestadas extemporaneamente relacionam-se à operação de desconsolidação de carga associada à embarcação MSC Natal, atracada no Porto de Vitória em 1 de 11 de 2008 às 7h22, e há informações sobre desconsolidação de conhecimento de embarque agregado que deixaram de ser informadas pelo agente de carga hora recorrente. Prestação das informações fora do prazo estabelecido ensejou o bloqueio de cargas no Ciscarga. À vista da prestação extemporânea, foi lavrado combatido auto de infração ao torno dessa empresa. De início, destaca a redação do dispositivo legal, no qual se tipifica a conduta como infração, transcritos em linha, expressamente imputa a sanção ao agente de carga, autuação decorrida da constatação da ausência da prestação dos termos do 22, inciso 3, da IN 800, prática legalmente tipificada como infração à legislação aduaneira, a qual se submete a penalidade prevista no dispositivo legal. Não se contesta nos autos quem tenha prestado a informação relativamente à carga transportada fora do prazo estabelecido, visto que, como relatado na descrição dos fatos, a informação relativa à desconsolidação do CIE agregado foi prestada em 3 de 11 de 2008, portanto, após a atracação do navio, quando deveriam ter sido prestadas até a chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico, extrapolando assim o prazo estabelecido pela lição normativa que disciplina o controle de carga na importação. Tem sido sustentado pelo agente de carga que o descumprimento teria decorrido de atraso causado por terceiro, no envio tardio de documentos da consolidação feita no exterior pelo agente consolidador. Em sua defesa, sustenta ainda que agiu de boa-fé, prestando as informações quando delas dispôs, sem causar qualquer dano ao erário e embaraço de fiscalização. As informações foram prestadas antes do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, devendo a multa ser afastada pela aplicação da denúncia espontânea. Obrigação acessória do transportador prestar informações sobre veículos ou carga, está na N 28.800/2007. Faço aquele arrazoado todo que eu já fiz no processo anterior. Vamos ver aqui até onde eu posso passar para a gente dar mais agilidade aqui. Eu vou trazer aqui, então, presidente, a súmula CARF 126, já que ele trouxe denúncia espontânea. No mesmo entendo, se materializa na súmula CARF 126, de observância obrigatória por parte desse colegiado, que dispõe que a denúncia espontânea não alcança penalidades infligidas pelo descumprimento de deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal para a prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do 102.3766. À vista de todo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo as alegações de ofensa a princípios constitucionais, para, no mérito, negar-lhe provimento. É como voto, presidente. Perfeito. Há uma das alegações além da denúncia espontânea, uma das alegações do recorrente é essa questão de que a culpa não é dele, né? Ele não foi ele quem deu causa ao atraso, mas eu acho que você tratou isso aqui quando você fala do artigo 45 da IN, né? Sim, eu penso que sim. Eu falo aqui... Nesses termos, resta caracterizado que a recorrente, na condição de agente de carga, deixou de atender a obrigação de prestar as informações de carga sobre sua responsabilidade no prazo estabelecido,
restando devida a autuação pela fiscalização aduaneira. Ademais, por tratar-se de infração de natureza objetiva, não pode ser afastada pela alegação de que a conduta tenha decorrido de ação de terceiro, nem se cogita ter havido ou não má-fé por parte do sujeito passivo, prejuízo ao erário, embaraço à fiscalização, visto que essa independe da intenção do agente ou do responsável da efetividade da natureza, à exceção dos efeitos do ato praticado, consoante artigo 94, 37, 66. Ok? Perfeito. Só para constar, realmente verificar, para daqui a pouco não ter nenhum embargo por omissão ou algo assim, mas as matérias foram todas tratadas. Conselheiro Oswaldo. Só uma dúvida, terceiro armador, né? Não terceiro capitão do navio. Porque tem alguns casos que há autuação quando há antecipação da atracação. Nesses casos eu divirjo, porque se está no sistema uma data de previsão de chegada e o navio antecipou a atracação, como acontece com alguma frequência, não tem como o cara adivinhar que o navio vai antecipar a atracação. Aí, nesse caso, ele não tem ação para a ação que concorre para a infração. É exclusivamente culpa do capitão do navio. Aí é um caso diferente do caso de o armador informou com o armador. Agora, o navio antecipou a atracação é um outro tema. Foi essa a questão, conselheiro Felipe? Não foi o armador, ele próprio fala isso no recurso voluntário. Ok, perfeito. Esclarecido, conselheiro? Alguém diverge? Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. O próximo item da pauta é o 179, Conquest Logística. Esse é DRJ Rio. Só não me lembro se é provimento ou se é nulidade. Presidente, a nulidade também eu vou colocar na pasta. Perfeito. Posso começar, presidente? À vontade. Eu vou também dispensar a leitura do relatório. Desconsolidação de carga também, DRJ Rio também. E vou direto ao voto. Recurso é tempestivo, atende os demais pressupostos de admissibilidade, só acho que dele se pode tomar conhecimento. Não há no recurso voluntário qualquer arguição de nulidade. Não obstante, esse disso o entendimento, aí matéria de ordem pública, trago o artigo 59, vou direto à parte que trata dos fatos aqui. Concursando o alegado que consta dos autos, observo que em sua impugnação de folhas 29 a 34, a recorrente defendeu a inocorrência da infração tipificada no auto de infração, fundamentando que as informações exigidas teriam sido rigorosamente prestadas dentro do prazo. Está aqui, eu transcrevo a parte que ele fala: vê-se cristalino e translúcido que o prazo supostamente não atendido pelo impugnante estende-se desde as 48 horas, antecedência à atracação do navio, até a desatracação. Inaceitável concluir que o registro de informações vinculadas ao CE Master foi realizado anteriormente à desatracação do navio, e, portanto, tem-se estrito cumprimento dos prazos, não cabendo qualquer penalidade contra a empresa.
Tais argumentos não foram enfrentados por decisão de piso. Trago aquele arrazoado que ele tem que enfrentar. A possibilidade de que a informação exigida pudesse ter sido prestada tempestivamente seria passível de afastar a aplicação da penalidade objeto do presente contencioso, não podendo o acórdão recorrido ser omisso na análise desse argumento, como se observa nos fundamentos do voto condutor. Trago aqui aquele mesmo trechinho conhecido. Diante do exposto, tendo em conta que a decisão recorrida deixou de analisar fundamento utilizado pelo contribuinte em sua impugnação, capaz de afastar a penalidade, considero materializado o cessamento de direito de defesa, o que, pela aplicação do artigo 59, inciso 2, 7235, implicaria nulidade da decisão de primeira instância, assim penso que deva ser reconhecida de ofício a nulidade da DRJ Rio. No mérito, vou ver aqui o que aconteceu. Não se contesta nos autos de que a empresa tenha prestado informação relativamente à carga fora do prazo, visto que, como relatado da descrição dos fatos do lançamento, a informação relativa à desconsolidação do CE agregado foi prestada em 24/11. Oi? No final, já antecipando aqui, você já reconhece a nulidade de ofício e determina o retorno dos autos para que seja proferido novo. Eu estava só vendo se não era o caso de dar provimento, mas pelo jeito não. Porque a sua conclusão já foi para retornar o processo, né? Mas você quer terminar a leitura? Vamos em frente, então vamos em frente. Perfeito. Alguém diverge do voto do relator? Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso para declarar a nulidade do acórdão da DRJ. Bom, feito isso, temos ainda alguns processos. Pergunto ao conselheiro Luiz Felipe se temos mais processos nessa mesma linha de nulidade, que nós possamos... Nulidade, pelo que eu me lembre, não. Eu tenho aqui um da Infraero, que é o 180. Não é nulidade, porque é outro. E é prescrição intercorrente. Tá, então melhor não. O 181 é um processo de vistoria aduaneira, falta avaria de mercadoria, associada a depositário. Não sei se vai ser polêmico ou não conheço o mérito da discussão da turma. E precisa analisar a prova também, acho que não o 82 também é vistoria. O 184, retificação de DI, restituição de tributos em retificação de DI. Simples esse? Não me lembro, presidente, tem que olhar aqui. Olha, são 184, 185, né? Se os dois forem complicados, a gente encerra a sessão. 184, deixa eu abrir aqui para ver que é a retificação de DI. Não me lembro. Fique à vontade, fique tranquilo. Tá. Deixa eu abrir o processo aqui, só um minuto, abrir o voto aqui. Tô nem achando aqui, peraí. Tanto processo, cara, 2 meses inteiros. Eu separo por período de votação lá, mas mesmo assim, isso para você tá complicado, né? Caraca, muito processo, cara. Eu já tô confundindo um com o outro aqui. Acórdão DRJ, eu não me lembro se é DRJ Rio. Ele argui a nulidade, DRJ São Paulo, não é Rio. E eu estou afastando aqui a nulidade. Nulidade, vamos ver no mérito aqui. Retificação de DI.
Quem é esse tecladinho nervoso aí? Oswaldo. Não, eu apontei pro Leonardo. É que o Leonardo tá aqui em cima, ó. Para Então, mim, não, tá em cima eu tô vendo o Ronaldo. Eu só tô vendo um dedinho nervoso aí nesse teclado. É a janta. É a janta. Presidente, o mérito desse processo aqui é aquela questão de encargos financeiros. Ele fez não me lembro se era cancelamento, acho que cancelamento ou retificação de DI, e aquela discussão do ônus, né? A transferência do ônus. Não sei se isso é pacífico aí, se tem polêmica. Transferência do ônus no cancelamento da é um pedido de restituição de tributos que foram recolhidos no registro da DI. E tem aquela discussão associada ao ônus financeiro, a transferência do ônus a terceiro. Tá. Pode dar alguma discussãozinha, né? É o artigo 166 do CTN, né? 166 do CTN. Aqui, bem compridinho aqui. É comprido o voto, é? Um pouquinho, mas eu sou meio prolixo, aí tem que aprender com vocês a ser mais direto. Se eu for aprender ainda especialmente com o Leonardo e com o Oswaldo, vou ter umas aulas com eles aí. Comigo não vai ser. Vou precisar aprender ainda, mas enfim. Então fica o 185, né? Você acha ele rápido? Qual que é o 185? Ercílio Antonioli Júnior. Importação de automóvel. Esse parece que é simplesinho, né, não? Não me lembro. Acho que tem repetitivo sobre o tema, não tem? Importação, IPI na tem uma questão de concomitância. Tem uma questão de concomitância. Eu vou abrir o processo aqui. A gente não jogou um meu, não sei se foi mês passado. Eu joguei um desse aí. Ercílio. Vamos ver aqui o Ercílio, só um minutinho. Ercílio. Acho que eu nem botei aqui na pasta. Eu tinha separado uma pastinha aqui para... Tem repetitivo e repercussão geral. Ercílio. Espera um pouquinho. Presidente, o mérito é aquele mesmo do parágrafo 2º do 63 do 9.430/96 da multa agora. Então é tranquilo esse. Vamos fazer ele? Vamos, esse é tranquilo. Aí depois eu estou dispensado? Nós encerramos a sessão com esse aí. Então temos um acordo. Leonardo, no final das contas, Léo, o 185 vai entrar, tá vendo aí que você estava certo? Você já estava prevendo isso. Só não está na pasta, né? Eu vou colocar aqui, só um minutinho. Já estava até começando a leitura aqui, cara, olha só. Pô, a gente precisa acompanhar. Se você não se importar, né? Peraí. Vou colocando agora aqui. Pensamento que já está meio embotado aqui de tanto processo. Pô, mês que vem você vai estar mais tranquilo, aí você já vai ter vai dar uma respirada. Se Deus quiser, cara, se Deus quiser. É o Ercílio, né? Você disse que foi sorteado um lote, aquele lote que veio de decisão judicial, você falou lá, foi um lote inteiro, não foi um processo? Foi um lote inteirinho, cara, e eu tava com uma dispensa de sorteio deferida. Mas como é que é? Um lote inteiro, que foram vários processos de sujeitos passivos diferentes, é isso? 4 ou 5 processos do processo que o cara entrou judicialmente lá. Acho que sim, não vi isso direito, não.
Às vezes é tudo igual. Eu não vi ainda. Retire. Eu vou abrir lá na pasta. Já perdi aqui. Retire, pronto. Pronto. Trata o presente processo. Eu vou passar o olho aqui no relatório, até para poder me lembrar. Tudo bem. Okay? Claro, sem problema. Caso presente processo de instaurado pela contribuinte, decorrência de questionamento, laboratorial de infração para cobrança de IPI vinculado à importação, de automóvel amparada por decisão liminar que afastava a sua incidência. DRJ considerou improcedente, não conhecendo em parte a vista da propositura de ação judicial anterior, então teve uma concomitância aqui na parte conhecida, compreendo que a discussão da matéria tributária na esfera judicial não elide o dever da autoridade administrativa de constituir o crédito tributário. Após a decisão de primeira instância, a autoridade fiscal concluiu com o auto de infração constante do presente processo, foi lavrado com suspensão da exigibilidade, mas a causa suspensiva da exigibilidade, no momento da lavratura daquele auto, teria sido afastada, razão pela qual foi lavrado o auto de infração complementar constante do processo administrativo tal, apenso, para constituir o crédito tributário referente à multa de ofício devida. O recorrente apresentou tempestivamente seu recurso voluntário, na peça recursal, trazendo basicamente os mesmos argumentos, já trouxeram a impugnação relativa ao mérito da discussão judicial e a improcedência da lavratura dos 2 autos de infração, alega em síntese que impetrou o mandado de segurança preventivo com pedido de liminar, objetivando o reconhecimento da inexigibilidade do IPI devido na importação de veículo e, apesar de obter sentença confirmando a liminar deferida e concedendo a segurança, teve reformada a sentença de primeiro grau, a qual passou a adotar a tese da exigibilidade do IPI, sobre veículos importados por pessoas físicas. Apresentou impugnação para suspender o andamento do presente processo até o trânsito de julgado do mandado de segurança, mas o voto da decisão recorrida veio no sentido de não conhecer a impugnação e declarar a definitividade do crédito tributário com incidência do IPI, juros e multa. Não aceita a tributação do IPI sobre o automóvel estrangeiro adquirido, bem como não aceita a legitimidade da cobrança dos juros e ou encargos que está sendo feita. Não fez o recolhimento do IPI em decorrência de liminar que suspendia a exigibilidade do imposto no momento da importação, por se tratar de veículo de pessoa física para uso próprio, e no momento da importação este não era devido, pois somente depois houve a suspensão da liminar declarando a exigibilidade de tributo, apesar de esta ainda estar sendo judicialmente debatida, razão pela qual é indevida a sua cobrança. Por estar no momento da importação amparada por força de liminar para o não pagamento de tributo, impossível também a cobrança de juros e multa, já que o não pagamento do imposto ocorreu em razão de existência de ordem judicial, sendo assim a aplicação de juros e multas sobre o IPI, em verdade, caracteriza afronta à democracia e a autonomia dos 3 poderes. Nossa Senhora. Eu passo ao voto, então, presidente. Tudo bem, vamos lá. Chega a apreciação dessa coluna da turma, questionamento feito pelo contribuinte, oposição ao auto de infração lavrado pela fiscalização, com vistas a prevenir a decadência de débitos de IPI, vinculado à importação de veículo usado em declaração de importação registrada em 2012, efetuada ao amparo de decisão liminar em mandado de segurança. Questiona-se ainda a multa de ofício de 75% lançada em auto de infração complementar e a incidência de juros moratórios. Analisando o que consta dos autos, veja inicialmente que a recorrente foi autora de mandado de segurança, por meio do qual buscava provimento jurisdicional que determinasse a autoridade implementada, abro aspas, que se abstivesse de exigir do imposto de importação IPI devido à importação do veículo, objeto de licença de importação número tal, B, o que utilizasse fator zero referente ao IPI na composição da base de cálculo do PIS e COFINS incidente na importação e encomenda, e C, que se abstivesse de realizar qualquer restrição judicial no prontuário do veículo importado no ato de desembaraço aduaneiro, bem como nos documentos necessários para a regularização do veículo junto aos órgãos de trânsito.
De pronto, chego à conclusão que está correta a decisão da autoridade julgadora de primeira instância ao concluir que o apelo interposto pelo sujeito passivo não deveria ser conhecido no âmbito administrativo, visto que a propositura de qualquer ação judicial anterior, concomitante ou posterior ao procedimento fiscal, com o mesmo objeto do lançamento, importa em renúncia ou desistência a apreciação da mesma matéria na esfera administrativa. Assim, não se deve conhecer a parte associada à incidência do IPI vinculado à importação, por ter sido a matéria submetida à apreciação do Poder Judiciário pela propositura do mandado de segurança, subsumindo a situação da súmula CARF número 1 pela de concomitância. Nesses termos, bem como assentou o acórdão recorrido, a decisão judicial transitada em julgado, seja essa anterior ou posterior ao término do contencioso administrativo, prevalece sobre qualquer decisão administrativa relacionada ao mérito, tenha essa sido favorável ao contribuinte ou lhe tenha sido desfavorável. No que tange à lavratura do auto de infração presente no presente processo, trata-se como visto de lançamento para prevenir a decadência, decorre da aplicação direta dos artigos 61 e parágrafo 3º e 63 da Lei 9.430 de 96, além da súmula CARF número 48, a qual estabelece que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração, ou seja, também como sustenta a decisão recorrida, o crédito tributário deve ser constituído, mesmo que esteja sendo discutido judicialmente, sendo que sua exigibilidade permanece suspensa nos termos do 151 do CPM. Faço aqui a transcrição da parte do auto de infração, é isso? Importante mencionar que o parágrafo 2º é claro ao explicitar que o lançamento deve seguir o seu curso normal, exceto quanto aos atos executórios, portanto, não há de se cogitar a hipótese de suspensão do processo administrativo fiscal até o trânsito em julgado da ação judicial, haverá apenas, na medida determinada judicialmente, a suspensão dos atos executórios enquanto a decisão judicial ou sentença for favorável ao impugnante. Não há suspensão do correspondente processo administrativo fiscal, em outras palavras, o presente processo caminhará normalmente até a sua decisão administrativa para então aguardar o desfecho do processo judicial quanto ao procedimento dos atos executórios. Desse modo, não se adentrará ao mérito do crédito tributário do julgamento, considerando que até a decisão definitiva deve prevalecer, independentemente do entendimento administrativo. Constata-se, portanto, renúncia à instância administrativa. Incube essa autoridade julgadora, isso aqui é a transcrição da DRJ. Incube a autoridade julgadora a observância do disposto na linha E, 21 do parecer normativo COSIT, para, em não conhecendo da parte impugnária, declarar a definitividade da exigência formalizada por meio do auto de infração. Também não vejo fundamento para a insubsistência do auto de infração complementar lavrado para aplicação da multa de ofício. Em consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 4ª Região Fiscal, se constata que ainda não há trânsito em julgado da decisão, estando sobrestados os recursos apresentados, enquanto aguarda a decisão dos tribunais superiores. Constata-se ainda que a decisão liminar que afastava a exigibilidade do crédito tributário foi reformada em 22 de maio de 2013, data em que o Tribunal, por unanimidade, resolveu dar provimento ao apelo da União e remessa oficial, reformando a sentença proferida pelo juízo de primeira instância e revogando a liminar concedida. Nesse sentido, tendo em conta a auto de infração complementar foi lavrado em 28 de 1 de 2016, vejo que não havia óbice à sua lavratura, bem como ressalta a informação fiscal de folha 114, visto que o crédito tributário deixou de ter exigibilidade suspensa nos termos do inciso 4 e 151 do CTN. É essa a inteligência da súmula CARF número 50, ao dispor que é cabível a exigência da multa de ofício se a decisão judicial que suspendia a exigibilidade do crédito tributário perdeu os efeitos antes da lavratura do auto de infração. Nesse sentido, compartilho o entendimento voto condutor do Acordo 9101-4273 da primeira turma da Câmara, sessão de 10 de junho de 2019. A parte negritada aqui. Quanto à primeira questão, parágrafo 2º, artigo 63 da 9430, acima destacado, estabelece que, no caso de ação judicial favorável com medida liminar, a pena exige mora depois do 30º dia contado da publicação da decisão judicial
e considerar devido tributo. O fato de não ser devida a multa de mora antes do 30º dia implica dizer que, nesse período, o crédito tributário não é exigível, e se não há exigibilidade, não há que se falar em cobrança via auto de infração, e nem, portanto, imposição da multa de ofício. Assim, no caso em que o contribuinte obtém provimento liminar favorável, apenas pode haver a punição ao contribuinte que não recolher o tributo antes de 30 dias contados a decisão judicial que considerar devido. Vamos em frente. Assim, da leitura do artigo 63 da Lei 9.430/96, traz que a multa de ofício não é aplicada sob 2 requisitos. Estar sob exigibilidade do crédito suspensa por concessão da medida liminar em mandado de segurança, e 2, ter a suspensão ocorrido antes de qualquer procedimento de ofício relativo ao crédito tributário. No caso em tela, como visto, nenhum dos 2 requisitos foi atendido, já que o auto de infração como multa de ofício foi formalizado após a reforma da medida suspensiva concedida no mandado de segurança, de forma que não pendia qualquer medida suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Então, não estando a exigibilidade suspensa na forma de inciso 4 ou 5 do CTN, afasta a explicação da súmula CARF 19 e aplica a súmula CARF 50. Quanto à incidência de juros moratórios, melhor sorte não se ocorre a recorrente. Sua incidência também encontra amparo em decisões administrativas vinculantes. Sobre o crédito tributário constituído, impende a incidência de juros moratórios em atendimento à súmula CARF 05. Dispõe que são devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa a exigibilidade, e 108, a qual estabelece que incide juros moratórios calculados à taxa referencial do Selic, sobre o qual corresponde a multa de ofício. Diante de todo o exposto, entendo que não há fundamento para subsídio de infração, lavrados ou para a reforma do acórdão recorrido. É como voto. Obrigado, conselheiro. Temos algum pedido de esclarecimento, alguma dúvida? Alguém diverge do voto do relator? Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Encerro assim a nossa sessão. Aliás, não é encerramento, né? Encerramos momentaneamente, vamos fazer uma interrupção na nossa sessão. Peço ao conselheiro Leonardo que interrompa a gravação, por favor.